Tirar seu medo de viajar sozinha, você tá com a pessoa certa se você tem medo de viajar sozinha, porque eu sempre viajei sozinha. Recentemente eu tava aí em Dubai, fiquei quase um mês sozinha, a trabalho, tá? E eu sempre viajei sozinha desde eu comecei com 6 anos de idade, tá? Meu pai me mandou pro Líbano sem ele, sem minha mãe. Eu fui só com um primo lá que eu não conhecia direito, é claro, eu tinha 6 anos. Me mandou com um primo, fui lá, fiquei 3 meses no Líbano sem meus pais. E a partir daí, eu acho que eu comecei com 18 anos, eu comecei a viajar literalmente sozinha. Porque antes, não, com 13 anos eu viajei sozinha, só que lá no Líbano, né, eu fui recebida. Então, eu comecei com 13 anos, mas depois eu comecei a viajar, ficar na cidade sozinha, planejar viagem, enfim, tudo sozinha. E eu já fui pra Holanda sozinha, Suíça, Espanha, Austrália. E pra mim sempre foi a melhor coisa. Pra mim, eu amei, tá? Muito melhor do que viajar com pessoas que você conhece. Por quê? Porque quando você tá com pessoas, você quer fazer uma coisa e a outra pessoa quer fazer outra. Aí vocês têm que ficar. Ai, tá, mas vamos. Você tem que ficar convencendo a outra pessoa pra fazer o que você quer. Quando você tá sozinha, você acorda a hora que você quiser, vai pra onde você quer e é isso. Sem complicação de nada. Aí com uma pessoa não, você tem que ficar. Ai, tá. Tipo assim, às vezes você vai nos lugares, você não gosta, você se irrita, tal. Sozinha não, nunca me irritei sozinha. Até quando eu fui pra Austrália, na Austrália foi intercâmbio e eu estudei inglês lá. Quando eu conhecia grupos de pessoas, quando eu não queria ir para tal lugar com esse grupo, eu simplesmente ia para outro ou ia sozinha, entendeu? Ah, mas você vai ficar. É tão ruim sozinha. Não é ruim, cara. Se você tá aberta para conhecer pessoas, você conhece, tá? Sozinha. Você consegue conhecer mais pessoas. Aí, qual que é a minha dica? A minha dica é você fazer curso, que daí você conhece. Quando eu fui para Espanha, né, por exemplo, eu estudei espanhol lá e eu conheci uma menina super legal, tá? Ela ficou no meu coração. E a gente teve boas memórias lá, tá? Então, você viajando sozinho não significa que você vai ficar sozinho, tá? Outra dica também, se você não tem dinheiro para pagar um curso, você pode tá ficando em hostel, tá? Hoje existe hostels, né, que são quartos compartilhados. Ah, mas eu não quero, porque tem só pra menina e só pra menino, tá? Como se fosse quarto de estudante compartilhado. E existem, por exemplo, na Holanda ou na Alemanha, são com muita boa qualidade de infraestrutura, entende? Não é igual. Aqui no Brasil eu já fui uma vez pra ver, né? Porque eu sei que na Europa a infraestrutura é muito boa, mas não são todas, tá? Mas tipo na Holanda e na Alemanha, a estrutura é muito boa, é de hotel, você consegue achar quarto individual, tá? Mas com cozinha compartilhada, por exemplo, né? Você é tipo hotel, só que assim tem cozinha, tem cinema, tem tudo, entende? Até inclusive quem tá indo pra Holanda, pra Amsterdã, eu tenho indicação de um hostel que, cara, é muito, muito bom. Tá muito limpo, tal. E como eu falei, eu não vou falar que todos são limpos, todos não. Existe alguns que a infraestrutura não é boa, tem cheiro ruim, enfim. Mas tem alguns que valem muito a pena, tá? Muito, muito, muito. Então, em Amsterdã você vai achar hostels que valem muito a pena. Por quê? Porque lá você pode, né? Você pode fazer amizade, enfim, porque tem pessoas que estão na mesma situação, vão na cozinha, fazem, né? Você pode pedir ajuda, tal. Aí você consegue também. E como você tira esse medo, né? Você tem que entender que primeiro você vai planejar a tua viagem,
tá? O que você precisa para planejar a tua viagem? Você precisa comprar passagem, colocar os dias de hotel, se você tiver conexão, daí você compra passagem de conexão, aí você fala, tá, vou ficar 10 dias nessa cidade, 10 dias na outra, aí você daí procura o hotel ou hostel, você coloca também, você paga lá, né, às vezes você paga no cartão, você paga lá na hora, enfim, depende muito. E é isso, é só você pagar hotel, passagem de avião, entender como que você vai chegar no hotel. Eu nunca planejava como eu ia chegar no hotel. Eu simplesmente chegava lá e via o que eu vou fazer da vida antes, né? Hoje eu já planejo mais. Olha que engraçado, quando a gente é mais novo, a gente tem menos medo, assim, a gente só chega chegando. Mas hoje eu planejo um pouco, eu pesquiso, será que eu pego táxi, metrô, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque antes eu não pesquisava, eu só chegava lá e dava um jeito de chegar, né? Porque tem, por exemplo, a Europa, você consegue fazer isso por conta dos metrôs, mas tem lugares que você não consegue fazer isso. Tipo, Dubai tem que pegar táxi, né? Então, tem metrô indo? Tem, dá pra pegar metrô, mas é complicado porque é muito calor lá, assim, dependendo da época que você vai, enfim. Então, você tem que dar uma planejada. Você planejou? Por que você não vai conseguir chegar? Sabe por quê? Você nunca viajou a primeira vez. Você não tem boca para perguntar lá no aeroporto? Você não tá achando a porta. Onde que é? Você confirma 10 vezes, com 10 pessoas diferentes, né? Você pega a tua coisa de check-in, confirma. Esse voo é nesse portão? Onde fica esse portão? Ali. Aí você caminha um pouco. Aí pergunta de novo. Você vai dar um jeito, só que você tem que soltar a boca, tá? Mesma coisa em outro país, você vai ter que soltar a boca. Você pode perguntar para várias. Eu conheci uma menina da Índia que ela vive viajando, né? E eu percebi muito, e vive viajando sozinha. Eu percebi isso muito nela, que ela não tem vergonha de perguntar as coisas, pedir ajuda, tá? Por exemplo, Wi-Fi. Você sabe a senha do Wi-Fi? Não sei. Você tem Wi-Fi para compartilhar aí no teu celular? Tenho. Ela não tinha vergonha, porque ela estava acostumada. Quando você tá viajando, você não pode ter vergonha e fala, pergunta, você não vai se perder. Vou perder o voo. Se você tem medo de perder voo, vá horas antes pro aeroporto, dane-se, né? Eles falam para chegar 2 horas antes, chegue 3, 4 horas antes, porque fala assim, para eu me precaver de não perder o negócio. Se você tá lá fora, por exemplo, e você tem que pegar metrô, chega 1 hora antes do teu negócio para você pensar assim, cara, eu tenho 1 hora para eu confirmar se é esse metrô mesmo que eu tenho que pegar. Por exemplo, eu peguei uma vez um trem em Amsterdã para ir para outra cidade, porque eu fiquei em 3 cidades, eu pegava trem para ir para outro. Antes de chegar no trem, eu chegava com muita antecedência. Eu não atrasava nem um pouco e nem chegava tipo meia hora antes, não, chegava 1 hora antes para ter certeza, tá? Porque se eu errasse, ia dar tempo de, né, eu mudar, enfim. Deixa também um dinheiro reservado para emergência, por exemplo, sei lá, se você se perdeu, conseguir pegar um táxi, tá? E você sempre, antes de você ir para o país, você tem que pesquisar a moeda local, se eles usam Uber, como que é o táxi, é mais metrô, mas mesmo se é mais metrô, veja como que se usa táxi, porque às vezes você pode ir na emergência, você não conseguiu. Enfim. Chip de celular, porque, né, às vezes você precisa ligar. Antes eu não usava, até porque na verdade eu sempre fui assim, eu ficava pegando o Wi-Fi dos restaurantes, bem louca, né, eu sei. Mas você, hoje em dia tem vários planos, aí eu acho bom você dar uma pesquisada no plano de colocar o chip no celular, porque eu acho importante sim, tá? Ter internet celular por conta do mapa, acho que dá uma segurança a mais, mas eu sou louca. Meu marido que começou a me ensinar a botar o chip, assim, né, quando tô viajando, porque eu era louca. Eu ia sem chip, sem internet no celular, só ficava às vezes horas sem internet. Mas como que você ia para os lugares? Eu planejava antes de sair do hotel. Eu falava, cara, eu tenho que chegar nesse lugar. Então, eu tenho que pegar esse metrô, esse eu vejo como eu pego o Wi-Fi e vou indo. Era assim que eu fazia. E nunca morri, nunca me perdi, sempre deu certo, sempre cheguei, sempre fui, entendeu? Eu acho que viajar sozinha é um grande autoconhecimento também, né? É muito bom, assim, é um caminho sem volta.
Você não vai acontecer de morrer, não vai acontecer, você só tem que ter precaução, né, com as coisas. É, tipo assim, na Europa, por exemplo, eu não tenho medo de viajar sozinha. Tipo, Alemanha, Holanda, é super seguro. E, né, na Suíça é muito seguro. Claro que pode aparecer uns loucos, pode, mas você tem que ter. Daí não deixe chegar perto, enfim, beleza. Lugares que são muito. Vamos falar Índia. Eu não. Ah, não iria sozinha? Talvez depende do lugar, né? Mas aí eu teria mais precaução. Ah, eu ia saber, será que dá pra descer à noite? Não dá? Depende do lugar, entende? Então esse medo de acontecer alguma coisa com você, porque você é mulher, vai depender muito, muito do lugar, do país que você está, tá? Mas tipo, a Europa é super de boa. Então, e é muito bom quando você viaja sozinha e volta, você sente mais autoconfiança, que você fala, nossa, eu fui lá do outro lado, fui pra China, sozinha, minha cabeça lá, tava lá, voltei, tô aqui. E quando você tá no avião, você vê as coisinhas tão pequenininhas lá embaixo, que você fala, nossa, olha como a vida é, né? Tipo, todo mundo com a tua vidinha, todo mundo, né? As formiguinhas com a tua vidinha e tal, e às vezes não, né? Eu faço parte disso e olha como a vida é engraçada, pequena. Tipo, às vezes uma pessoa, um demônio de pessoa tá te enchendo o saco e ela tá lá, pequenininha, e você pensa, nossa, era só eu fugir, era só pegar o avião e ir embora, né? E ir lá pra Malásia, sei lá, dar uma sumida e tudo some, porque, né, enfim, viajando aqui. Mas a vida, tipo assim, aí você vê, tipo, sério, quando vocês forem no avião, olhe pra baixo e tenta, traz a consciência ali e fala, e veja que as reflexões que vocês vão tirar é muito bom, né? Quando você tá com alguém, você tem que ficar conversando ali com a pessoa, tem que conversar. Eu sou uma pessoa introvertida, então não que eu me incomode de ter alguém do lado, eu gosto muitas vezes, mas assim, para você ter reflexões, é muito bom você estar sozinha, né? Então você tem muitas sacadas, aumenta a tua autoconfiança, você caminha pelos lugares, assim, e se você estiver presente, você tem muitas ideias de empreendedorismo, se você quer empreender. Então, se você quer empreender e você não sabe por onde começar, ideias, é bom você dar uma viajada assim para você, não precisa ser outro país, mas outra cidade, você caminha, mas outros países vão ter coisas diferentes, bem diferentes para você tá pegando ideias, sabe? Então, resumindo, como tirar o medo? Você vai dar frio na sua barriga a primeira vez que você for, tá? Em mim não deu porque eu sou esquisita. Em mim não deu, tipo assim, só deu, sabe aquela preguiça de ir, aquela coisa, não é preguiça só. Até que, dá, tipo assim, mas normal, não é aquele medo, porque eu estou indo sozinha. Não, porque eu sou esquisita. Porque minha alma já gosta, entendeu? De, 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 de aventura. Eu amo aventura, né? Agora eu tô um pouco com preguiça de viajar. Nossa, dá preguiça agora de viajar. Mas é isso. Vai dar frio na barriga, mas você tem que colocar na sua cabeça que você não pode ser paralisada por medo. Você vai ficar com medo, mas você vai paralisar. O medo é um sentimento. Agora, paralisar, você vai ficar parado por causa do teu medo ou você vai colher frutos disso, uma experiência nova, porque vai ser muito enriquecedor para tua alma, entende? Se eu morrer, eu sei que pode parecer estranho minha filosofia agora, mas é que eu penso assim, cara, se eu viajar, se eu morrer, vamos lá, vou morrer na volta. Era pra ser. Se eu tivesse aqui, eu teria morrido também, porque era pra eu ter morrido, tá? Só que legal, então eu vou morrer com uma experiência nova pra minha alma. É isso que eu penso. Uma vez eu falei isso pra uma pessoa, ela falou, nossa, que pensa. Mas assim, pra mim dá certo, entendeu? Porque eu não acredito que. Porque viajou, morreu, entendeu? Tipo, eu acredito que destino e tal. Aí, se você morreu assassinado por alguém, porque você não tomou cuidado, né? É só tomar cuidado, né? Não ir com qualquer pessoa.
Eu sei quando a pessoa adolescente, ela vai mas não faça, né, essas coisas e tal. Mas agora avião cair, eu acho que era pra estar escrito isso, porque, né, não é possível todo aquele povo lá morrer de acidente. Morrer assim acidentalmente, não era pra ter morrido, eu acho que era pra ter morrido, então. Eu sei. Pode ser controverso que eu penso. Mas isso me dá confiança. Eu penso, é melhor morrer com experiência, ter vivido coisa, do que morrer lá paralisada pelo medo, entendeu? Das coisas que. Se você for ser paralisado pelo medo, o que você vai fazer da tua vida? Entende? Você não vai fazer nada que seja fora da tua zona de conforto. Por exemplo, pra mim, eu viajo sozinha, beleza. Talvez algo que seja fora do meu zona de conforto, né? Porque viajar pra Europa é muito fácil. Mas, sei lá, ir pro Japão ia me dar um pouquinho lá, né? Japão. Apesar que eu acho que eles falam inglês. Sei lá, ir pra China, que o inglês é difícil de entender, né? Ia ser um pouco, mas eu ia. Então, dependendo aí da tua zona de conforto, sempre vai ter algo que você vai ter medo, né? Então, e é tão bom quando a gente ultrapassa a zona de conforto, porque aumenta a dopamina, aumenta a autoconfiança, enfim. Então, medo você vai sentir. Você vai, por que você não sente aquele medo que eu tô sentindo? É porque eu tô acostumada, eu já fui com 6 anos a primeira vez, sem meus pais, né? Pra uma criança de 6 anos, sem ir com os pais. Tipo, é uma grande coisa, por mais que tinha um menino lá que tava me levando, o primo, mas assim, eu não conhecia ele e tal. Então sempre tem a primeira vez e vale muito a pena, vale muito a pena. E eu espero que tenha ajudado vocês. Me fale aqui se eu conseguir tirar algum ponto de medo de vocês ou não, tá? Fala assim, eu não concordei com isso pra mim também. Eu amo ouvir vocês, enfim. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.